Bem-vindos de volta aí à continuação dessa aula, né, de como pintar as cores análogas do amarelo, para a gente fazer estudos aí de fruta, textura, lidando com cores amarelas. Na aula anterior já foi feito, né, o desenho aí dessa estrutura, tem o link aí, eu vou deixar nas descrições do vídeo. Já trabalhamos com os com os amarelos mais esverdeados e mais laranjados dessa laranja. Agora vamos entrar na pera. E a pera eu vou, mais uma vez, iniciar pelos tons mais escuros, né? Como sempre, não deixa de ser diferente. Então, é verde com vermelho. Estou usando aqui o redondo, né? O pincel da série 4415. O número 12, um pincel redondo é legal para preencher detalhes assim menores, né? Esse verde com vermelho, eu utilizo aqui, ó, nessa parte inferior, né? A sombra projetada aqui da pera no chão. Uma coisa que eu sempre recomendo, que é começar pelos tons escuros, depois de um tempo já praticando, não tem problema por onde você começar, mas no início é interessante começar pelos tons escuros, porque os tons claros e médios, principalmente os médios, tendem a enganar a gente. Então, se a gente já tem, em termos assim, parece que ele é claro, mas não é, né? Tudo mais. Então, se a gente tem o escuro como referência, eu já tenho uma vantagem, né? Em relação à interpretação. Então, essa aqui é a sombra projetada nessa parte. Se eu pensar aqui, né? Nessa cor, na parte inferior da pera, eu vejo que ela é um amarelo meio amarronzado. E o amarelo, não existe um amarelo igual a esse no mercado. Eu vou usar amarelo e misturar com violeta. Né? Lembrando que eu já expliquei aí, tem um vídeo aí, vou deixar também na descrição, sobre como fazer as cruzes cromáticas, que a gente entende bem o porquê disso. É uma cor ligeiramente amarronzada, não dá nem para explicar direito que cor é essa, né? Mas é essa cor de pera. Eu vou até colocar um pingo de laranja para dar uma esquentada na cor. Então essa é a cor na sombra, né, da pera. Pelo fato de eu já ter feito o desenho mapeado, então agora eu tenho uma vantagem de saber mais ou menos onde é exatamente essa sombra, né? E aí eu deixo encostar um pouco na sombra a fim de criar um pequeno esfumado entre as duas. Né? Depois eu reforço um pouquinho aquele filete de luz refletida para o objeto ficar mais arredondado. No alto, essa cor já precisa ficar um pouco mais para laranja mesmo. Então eu aumento nessa mesma mistura um pouco mais de laranja, um pouco mais de amarelo. Porque aqui tem uma reflexão, né? Por causa da cor do melão, que está próximo aqui, uma cor mais amarelada, ligeiramente laranja, então ela já muda esse aspecto. Aí eu vou pensando assim na transição das cores. Eu tenho essa cor aqui que predomina, e é bacana que a gente pode fazer isso. Eu tenho um visor um pouco menor, que é um papelzinho furadinho, né? Um papel que tem um furado. Eu posso colocar aqui, ó, e fazer o teste de cor, né? Principalmente quando a gente está começando, né? Então, violeta, só que agora eu diminuo a quantidade de violeta e aumento a quantidade de laranja. E eu posso fazer um teste, ó, para ver se essa cor está equivalente. Percebeu como ela está um pouco escura aqui nesse lugar? Para cá está bem ela mesmo, né? Mas para cá já precisa ser um pouco mais claro. Então eu vou aumentar a quantidade de amarelo. E lembrando, pelo que parece, né, da questão da ilusão de ótica, então está bem semelhante. Lembrando que as cores parece que tem muito branco, mas a gente toma cuidado com o branco. Se eu colocasse branco aqui nesse lugar, com certeza eu iria empalidecer demais essa pera, né? Bom, à medida que tem necessidade eu troco de pincel. Pincel é assim, se você usar um pincel muito pequeno para uma área grande, aquela área vai ficar muito demarcada, vai ficar com muitas marcas. Então eu já viro aqui para uma outra série, esse é o 4416 e o número 10. Foi apresentado aí
primeiro vídeo, né, todos os pincéis que eu tenho aqui disponíveis para me utilizar. Então essa cor. Quando eu vou pintando, é natural aparecer divisas, é natural aparecer limites entre uma cor e outra. Então vem o pano tá fora de área, mas eu vou pôr o pano aqui para a gente ver isso. Eu tiro o excesso da tinta e tiro no sentido da forma do pincel, né? Porque eu vou passar o pincel no meio das duas cores, ó. Mais uma vez de leve e no sentido da forma. Se aqui está fazendo uma curva, eu busco fazer curvas também. Com bastante suavidade. A parte baixa pode ser ligeiramente mais laranjada. Lembrando que o amarelo sempre ou vai vir para as suas cores análogas, né? Ou ele vai puxar para o verde, ou ele vai puxar para o laranja. Ou ele vai ser clareado com branco, ou ele vai ser escurecido com violeta. Esse é um sistema que eu desenvolvi lá das cruzes cromáticas, no qual a gente consegue pensar, né, raciocinar do ponto de vista da cor dessa forma. Então aqui o amarelo quase que puro, aí eu tenho que usar só uma pequena manchinha de violeta para ele ficar uma cor mais pálida possível, mais natural, né? Essa cor seria semelhante a essa, não é muito amarelo puro, né? Se eu arrumar um amarelo puro, vai ficar um pouco parecendo uma fruta de plástico, né? Uma fruta artificial, ela não fica muito natural quando a gente utiliza somente cores puras. E aqui você observa que eu sempre trabalho deixando as áreas, né? As áreas de mudança de cor. Então aqui no canto esquerdo é um pouco mais escuro, então não preenchi daquela cor mais escura. Porque gera um retrabalho, né? Às vezes a pessoa me pergunta, não posso preencher tudo de amarelo e depois pôr outras cores por cima? Até que pode, só que vai dar muito trabalho. Porque se essa área é uma área escura e você põe claro e depois vai pôr escuro por cima, primeiro que você perde tempo, porque você está fazendo dois serviços. Uma cor que já poderia colocar, você está colocando duas. E segundo, que você vai ter uma dificuldade de colocar uma cor em cima da outra, porque às vezes, quando a diferença é mínima, a gente consegue. Quando a diferença é muito grande, aí às vezes é preciso esperar secar a tinta e dá um pouco mais de trabalho. Bom, próximo à luz aqui, eu arrumei a cor mais pura. Eu coloquei o verde, o amarelo praticamente puro mesmo, inclusive deixando as áreas que vão ser de brilho, né? Porque o brilho vai ter um pouco de branco já, branco com amarelo inicialmente, né? Aí eu ponho naquele eixo, né, que foi observado lá na primeira aula sobre como fazer o desenho. E aqui também. Bom, essas são as únicas áreas, assim, vamos dizer, mais claras, né? Eu tenho uma sombra também, ó, dentro da fruta, que isso é interessante da gente pegar, porque às vezes são imperfeições da fruta, né? Ela tem um formato, né, ligeiramente triangular a ponta, depois faz uma curva, um triângulo na outra direção. E aí, mais uma vez, a cor fica bem separada, né? Eu venho no limite entre as duas cores, dando uma pequena esfumada. Acho que esse é o grande macete, assim, da pintura, sabe? Esfumar, fazer uma transição legal entre as cores. Esfumar as bordas, né? Aqui eu vou usar o laranja com o violeta. Laranja com violeta cria uma cor marrom, um pouquinho de verde também. Bacana para fazer esse cabo, né? E aí lembrando que eu tenho iluminação no cabo também, não só a fruta fica iluminada, mas o cabo também. Isso quer dizer que ele não vai ser unicamente escuro, né, de um único tom. Então eu utilizo o amarelo para clarear. Todos os marrons, né, que a gente chama de marrom, geralmente se a gente põe o branco para clarear,
ele fica meio pálido, ele fica meio cinzento. A não ser que a gente queira o cinza mesmo, né? Mas no geral eu utilizo ele mais clareando com algum amarelo ou laranja. A parte superior é amarelo também, clarinho, né? A parte superior à direita também é clarinho e tem a sombra projetada desse talo, né? Então, aqui como é muito pequeno, eu posso preencher tudo de amarelo. Tranquilo. Porque depois eu venho com o pincel com a cor mais escura, fazendo aquela sombra projetada ali. É interessante que a sombra está numa área pequena, mas ela não pode ter uma única cor. Aqui embaixo ela é mais escura, aqui em cima não é tanto. Em cima eu pus um pouquinho de marrom. Isso vai ajudar a dar profundidade, né? O fato de eu ter essa variação aí. Então esse é o primeiro passo, é o preenchimento, a gente chama de mancha, né? Mancha é mancha base, né? Vamos dizer assim. E uma coisa que é preciso ser feito, né? É preencher um pouco do que está em volta, é preencher um pouco do fundo. Não o fundo em si agora, mas a outra fruta, né? Então já vou adiantar aqui a vizinhança, que é um vermelho ligeiramente um laranja, né? Ligeiramente avermelhado, uma cor assim. Para passar aqui em volta. Existe uma coisa que chama perspectiva aérea, né? A gente tem que criar uma coisa chamada atmosfera, tem que dar o senso de atmosfera. As frutas não podem ficar muito recortadas, né? Umas das outras. Então, para isso, a gente precisa preencher as cores vizinhas e, em seguida, fazer uma fusão, né? Meio que uma fusão bem discreta entre uma e outra, para não haver uma separação muito acentuada, né? E aqui um verde com vermelho também. Só que esse verde com vermelho da fruta, eu tento deixar ele um pouco mais laranja, um pouco mais vermelho, né? Às vezes na foto e no vídeo nem aparece tanta diferença assim, mas quando a gente vê ao vivo vai conseguir perceber a diferença da sombra, né, da fruta com a sombra no chão, com a sombra projetada da pera. Bom, então pronto, esse foi o ajuste base. Essa foi a aplicação base dessa pera, né? Vou fazer um corte aqui para ela não ficar tão achatada. Às vezes a gente vai ajustando a forma à medida que vai preenchendo, né, as cores. E agora eu começo a detalhar as coisas. Tipo, eu vou começar a trabalhar com um pouco de luz, um pouco mais do outro amarelo, porque o outro amarelo dá um tom um pouco diferente desse amarelo claro. Aí é interessante fazer estudos de cores à parte, né, para a gente ter esse senso, né? E eu vou dar pinceladas curtas, ó. Também semelhante ao que eu fiz na laranja, né? Só que agora com uma cor diferente. Então é muito bacana trabalhar com frutas, porque a gente trabalha sempre essa textura aí, né? Então eu vou dar um pouco agora aquela aceleradinha no vídeo, pois o que eu vou fazer agora é isso em toda a parte clara. É a mesma coisa, né? Bom, após terminar essa etapa, né, de clarear um pouco a forma, eu venho fazendo um pouco de harmonização. E como que é isso, harmonização, que eu chamo? A cor fica muito
destacada, né, o claro. E o claro destacado assim é só mais em superfícies polidas, por exemplo, alguma coisa de inox ou algum vaso prateado, alguma coisa assim. Então eu venho pincelando em volta dessa cor muito acentuada para retirar essa intensidade daquela divisa, né? E agora eu vou começar a comparar formatos detalhados, né? Pequenos espaços, pequenos formatos. Então eu começo a avançar à esquerda e à direita desse brilho. Então para a esquerda eu tenho um pouco mais de amarelo para a minha esquerda, né? E aí eu venho pincelando um pouco de tinta mesmo, né? No alto, bem superficial, sem pressionar muita força, né? Para criar essa característica. Aqui uma manchinha de irregularidade, né? Essa manchinha um pouco laranja. Outra manchinha mais embaixo. Outra manchinha bem na extrema lateral aqui, próximo à fronteira aqui, né? Vamos dizer assim, com a laranja. Para manchas um pouco menores, eu utilizo um pincel um pouco menor para fazer essa mancha. E eu alinho, ela está bem alinhada com a sombra escura, né? Aqui também, aqui vai ter uma e aqui outra. Isso serve de referência para mim. Eu vejo que na área onde está essa manchinha, em volta dela, me parece ser um pouco mais claro. Em volta dessa mancha. Então eu venho clareando um pouco mais. Né? Um pouco de branco com um pouco de amarelo. As manchas, até cada pinguinho de mancha me ajuda a me situar onde eu estou para ter uma referência, né, sobre a cor. Bom, a partir daqui eu tenho manchinhas um pouco mais laranjadas. Então deixa eu sujar o pincel um pouco mais na cor laranja. E aqui com pouquíssima tinta, né, a fim mais de fazer essa textura. Eu começo fazendo com o pincel maior primeiro, depois eu vou trocar para o pincel menor. Aí agora eu já vou fazer a transição de novo, vou fazer a mudança aqui de pincel, um pincel menorzinho, para fazer essa manchinha aqui. Ela é uma manchinha mais clara por baixo, então eu pus um pouco mais de laranja, tá ficando muito escura. E no centro dessa manchinha tem uma mancha mais escura. Se caso a gente for percebendo que tem pequenas diferenças para mais ou para menos, e essa diferença seja muito pequena, muito sutil, não vai ter muito problema, até porque de foto para foto muda muito. Por exemplo, às vezes a foto tirada no celular fica de uma cor, a foto tirada numa câmera profissional fica de uma outra cor, e uma foto um pouco na sombra, e até fotos de tamanho diferente. Olha só, eu tenho uma foto aqui um pouco maior, ó, dessa mesma pera, e ela deu uma cor diferente em relação a essa que ficou menor. Mas que aqui eu revelei maior, ficou um pouco mais escura, e a menor ficou um pouco mais clara. Então isso é uma característica interessante da gente se pensar. Por isso que eu não preciso focar demais, né, já que não é um retrato, em ter uma cor especificamente perfeita, porque isso vai mudar de equipamento para equipamento no qual foi tirada aquela foto. É claro que a gente tenta o mais próximo possível do original, né? Manter mais semelhante possível. Mas o importante mesmo é ter um bom degradê, uma boa transição dos tons e para ficar um aspecto do volume legal, né? A mistura das cores para ficar cores, né, mais harmoniosas, cores mais naturais. Bom, caminhando para a área da sombra, sombra é onde tem bastante problemas, principalmente de interpretação de ilusão de ótica. Essa corzinha que tem aqui do lado da manchinha escura
que tem na pera, ela aparenta ser bem clara, mas na verdade ela não é. Se eu ponho esse visor aqui, eu vejo que ela é uma cor não muito clara, porque é um claro que está na sombra. Então, ao invés de eu pôr o amarelo mesmo, ou amarelo com branco, né, que seria, às vezes pode ser uma interpretação, eu vou utilizar, vou trocar para um pincel menor ainda, eu vou utilizar uma cor mais mais média, tipo esse laranja aqui. Aí essa cor laranja aqui, ela vai apresentar ser mais clara do que ela é na paleta aqui também, né? Aí eu crio um pouquinho de profundidade. Vou fazer aqui uma manchinha, um pouquinho de branco para a cor ficar ligeiramente pálida, ligeiramente cinzenta, um pouquinho de violeta para a cor ficar ligeiramente cinza. Vocês já vão entender agora o porquê dessa cor, para fazer a luz refletida aqui, ó. No caso, eu não precisaria deixar esse filete aqui sem preencher, porque é muito estreito, né? Então eu posso passar por cima. Essa luz refletida aqui na lateral é da luz que bate no chão e volta, né? No objeto, que volta na fruta. Eu tenho até um filete aqui também de amarelo, ligeiramente laranjado aqui, para dar um pouco de diferença dessa sombra projetada para essa parte. Nesse local aqui na parte superior é onde a pera quase que se mistura. A cor da pera quase que equivale à cor que está no fundo, né? A cor minha aqui ficou um pouco mais verde. Vou tentar ajustar isso, colocando mais amarelo. Sempre com pincelada curta. E para dar aquela profundidade aqui no cabo, eu vou usar o amarelo mais claro. Um pouco aqui, um pouco de cima. Vê que quando eu coloco a cor clara, o volume que dá, né? A separação que dá. Só que essa cor fica assim, bem separada, né? Então eu preciso esfumar as bordas, ou seja, com o pincel sem tinta, eu venho na beiradinha daquela cor, a fim de dar fazer com que ela se funde ali, né, com as outras cores, né? Eu tenho que esfumar essa cor para que ela não fique tão intensa assim. E fazendo alguns pontos claros também no próprio cabo, né? Um clarinho aqui, tem um formato quase triangular, outro clarinho na parte superior. Grande a cor sempre dá uma esfumadinha. E um escuro. Violeta, né? Verde, essas são as três cores mais baixas, né? Eu vou fazer somente naquela lateral aqui, ó, a fim de criar um destaque, né? Para esse lado. Não é nem tanto um destaque assim, é mais uma característica de dar aquele aspecto cilíndrico, né? De dar aquele aspecto arredondado. Agora eu vou usar um pincel, como a minha pera, às vezes você pode perceber que passa na textura do que a gente gostaria de ter feito. Eu vou usar um pincel macio, maior, que é a série 141, só que esse já dá tigre. Vou dar uma pinceladinha assim, ó, suavizando, a fim de tirar a intensidade das marcas e suavizar. Mas aí eu tomo cuidado para não deixar a pera lisa, né? É somente para dar uma leve suavizada onde eu estava achando que estava marcado, excessivamente marcado, né? Com essas pinceladinhas, muito mais leve ainda agora, né? Porque eu não quero misturar nada, somente para dar deixar um pouco mais homogêneo, né? Inclusive o brilho também. Quando eu faço isso, às vezes o brilho deixa de ser tão intenso. E aí depois eu volto intensificando no brilho, né? Que é pondo mais branco aqui, um pouco mais puro, né? Sempre fazendo o claro. Esse claro eu gosto de deixar o
o impasto, né? Ou seja, eu não aliso demais, eu pego assim a tinta um pouco mais, ó, grossa mesmo, né? E aplico, deixando esse que a gente chama de impasto, né? O quanto mais empastado a gente destaca mais aquela luz. Na verdade, que a gente pensa que as pinturas às vezes são muito lisas, às vezes é porque a gente está mais habituado a ver a pintura por foto, por livro ou né, por algum recurso digital, né? Mas se você já teve a oportunidade de ir a um museu, você se lembra que as pinturas sempre tem bastante impasto, né? E agora eu vou pegar o branco aqui mais uma vez, ó, puro, sujar com azul. E aqui, como se trata de uma base bem amarela, eu vou sujar com azul e sujar com um pouquinho de violeta. Vai ficar um violeta ligeiramente azulado. Por que disso? Esse é um brilho de cor complementar, exatamente igual foi feito na laranja, né? Quando você tem um brilho complementar, é mais interessante do que somente o brilho com branco, né? Você tem uma vibração cromática, não só de claro e escuro, mas uma vibração também cromática. Agora, a questão de você colocar mais ou menos mancha, isso vai ser de um aspecto bem pessoal, porque quanto mais detalhe eu vou passar a pôr, mais a pintura vai caminhando para um aspecto hiperrealista, ou seja, até o ponto de se assemelhar bastante com a foto. Então esse critério é a gente que decide o quanto quer deixar mais nítido ou não, né? Só vou fazer um pouco essa manchinha aqui, ligeiramente amarronzada na parte superior. Lembra o formato de um coração. E algumas manchinhas também, ó, de quase que meio verde. Um amarelo com uma sujeirinha de verde e essa sujeira da paleta. Vamos pôr uns pinguinhos aqui, ó. Essa é uma característica bem peculiar da pera, né? Aí já exige uma paciência redobrada aqui para se quiser deixar essa característica aparente, né? E é interessante lembrar que essa pincelada, esses pinguinhos, não são todos da mesma cor. Na área da sombra, veja o tanto que eu vou escurecer bem eles, né? Porque eles estão aqui situados na sombra, então eles vão ser bem mais escuros. Então, cada pontinho tem que ser equivalente à área que ele está sendo feito. Se é um pontinho feito na área mais média e essa área predomina um pouco laranja, então tem que fazer pontinhos de cor um pouco laranjada. Se é uma área equivalente à área clara aqui, então já não posso ser tão escura, eu já vou trabalhar com pintinhas mais claras. Ou pelo menos não tão escuras quanto as da sombra. E às vezes eu não ponho tinta. Agora eu vou limpar o pincel, limpei bem, não tem mais tinta, né? E vou só encostar na tinta. A tinta que está presente aqui já me ajuda a fazer essas manchas. Então aí está finalizado mais uma fruta. Agradeço aí por acompanhar o vídeo até o final. Te aguardo aí no próximo vídeo para a gente continuar pintando, para continuar demonstrando aí como vai ser o melão. Valeu?